Quais seriam as normas de controle social? Por que controle social? Porque as normas vêm justamente para controlar os indivíduos, sendo a mais, vamos dizer assim, eu vou chamar entre aspas, né, a mais forte, a mais incisiva delas é a norma jurídica, aquela que se você transgredir, você vai ter uma pena. E as normas de controle social são a religião, as normas de trato social, as normas morais e as normas jurídicas. As características da religião. Bom, a contextualidade, toda religião, ela pertence a um contexto social. Como nós vivemos num país continental, então aqui nós temos várias religiões e vários contextos, né, que essas religiões se formaram, essas crenças se formaram. E o Brasil é um caldeirão, né? Nós temos aí vários tipos de formas de crenças, né? Crenças religiosas. A pluralidade de religiões, de crenças. Então, o contexto, a religião, ela está diretamente ligada a um determinado contexto, e esse contexto significa que vale apenas para aquela sociedade ou para uma determinada comunidade, já que nós estamos falando de religião, né? Uma determinada comunidade acredita, tem suas crenças que valem apenas para aquele grupo específico. Então, se eu sou católico, as minhas crenças católicas valem para mim e para os católicos, não vale para todos os brasileiros. Se eu sou protestante, aí qualquer que seja a denominação, essa minha crença no protestantismo vale para mim e para aqueles que comungam dessa crença, dentro da minha casa ou dentro da minha igreja. Eu não tenho que sair por aí agora querendo forçar todo mundo a acreditar naquilo que os outros acreditarem naquilo que eu acredito. Se eu sou umbandista, isso vale para mim dentro da minha casa, eu faço lá, sei lá, coloco lá minhas espadas de São Jorge, acendo minha vela, vou no terreiro, participo da gira e pronto, beleza. Estou praticando minha fé. Então, e agora eu vou querer que todo mundo seja umbandista? Não. Então, há um contexto aí. Qual que é a diferença com o direito? O direito também tem um contexto, mas é um contexto federal. É um contexto em âmbito nacional. O direito, quer dizer, se for um direito que vem da União, né, que vem do parlamento. Se for um direito que parte lá do Congresso Nacional, ele vale para todo o território nacional. Vale para católico, vale para evangélico, vale para espírita, vale para umbandista, candomblecista, para ateu, para islâmico, para judeu, vale para todo mundo. A religião não. A religião só vale para aquela pessoa que acredita nela. Eis aí a figura do contexto. A religião aqui ela tem um caráter também de incoercibilidade e também de coercibilidade, força psíquica imposta pela norma para que eu faça ou deixe de fazer alguma coisa. Não é uma coação. Coação já é uma violência física, né? Contra a minha liberdade. A coerção, então, é essa força psíquica que a norma ela imprime em cada um de nós. No caso da religião, a religião ela não tem coerção, ela não exerce coerção para aqueles que não seguem determinada religião. Mas ela é capaz de praticar coerção para os membros daquela determinada religião. Então, é assim, existe coerção ou a característica da coercibilidade para os membros de determinada religião. A coerção, ela existe, como na religião, ela existe apenas para quem acredita naquela norma religiosa ou segue aquela religião. Isso serve para o católico, isso serve para o protestante, isso serve para qualquer um que segue uma religião e que tem um líder, tem um representante, aquele que ele reproduz a norma, né, que teria sido escrita aí por Deus, através daqueles que escreveram a Bíblia, depois aqueles que transcreveram, ou melhor, que criaram o direito
o direito canônico, né, na Idade Média, falando aqui da Igreja Católica, tá? Mas ela não tem coercibilidade, ou seja, ela é incoercível, não tem essa coerção para quem não é católico. Se o cara não é católico, ele não vai se confessar, ele não vai entrar na igreja, vai passar na frente, vai admirar, nossa, que igreja bonita, né? Tem gente que passa na igreja e não consegue passar o católico, né? Alguns católicos passam na igreja e fazem o nome do pai na frente da igreja. Agora, o direito, ele exerce coerção sobre todos nós, porque a lei é para todos. Se for uma lei estadual, opa, sofre coerção. Quem que sofre coerção? Se for uma lei do estado do Tocantins, quem sofre a coerção da lei são os habitantes do estado do Tocantins. Se for uma lei municipal de Palmas, quem sofre a coerção são os moradores de Palmas, independente se nasceram aqui ou não, né? Lei estadual, lei federal, lei estadual, lei municipal. A religião também tem uma característica que se chama autonomia. Na autonomia significa assim, tá, tudo bem, eu tenho que cumprir os 10 mandamentos. Vou pegar o exemplo aqui dos 10 mandamentos. Um dos mandamentos, se não me falha a memória, é não cobiçar a mulher do próximo. Não sei qual é o número dele, mas está lá, né? Certo. Mas e se o cara é católico ou ele segue uma outra religião, mas cristã, e ele é casado e pula a cerca? Ele está exercendo aí a sua autonomia. Por quê? É como se fosse o direito subjetivo, né? Ele decide se ele vai cumprir ou se não vai cumprir, né? Se ele não cumprir, ele não vai receber uma pena. Ele não vai chegar na igreja e o padre vai trancar ele numa masmorra ou, no, ou numa cela. No direito, não. No direito, você não tem autonomia. No direito, o direito tem uma força chamada heteronomia. Quer dizer, é para todos. A norma é para todos e ela exerce uma força para todos, inclusive para aquele que faz a norma. No caso aí, por exemplo, o Estado. O Estado também cria direito e dever para ele próprio. Então, se você não cumpre a norma jurídica, você vai receber uma pena. Tudo bem, você tem o direito subjetivo, mas você vai arcar com a responsabilidade. A autonomia significa que você pode não seguir a norma, mas você não vai receber uma sanção. E aí vem o outro tópico aqui, que é o caso, elas não são atributivas. O que é a ausência de atributividade? É a ausência de pena, mas uma pena física, tá? A única pena que existe é a da própria pessoa que impõe a si mesma uma culpa. A culpa, ela não é uma pena, apesar que culpa vem do latim peccatus, né? A palavra pecado vem do latim peccatus. Peccatus, pecado, que significa culpa. Mas é algo que está aí na cabeça da pessoa. O padre não vai chegar no meu nariz, com o dedo no meu nariz e dizer, você vai ter que ficar preso uma semana em casa sem sair, porque você cobiçou a mulher do próximo. Não tem isso. Você vai receber, no caso ali, uma espécie de reprovação, né? Uma reprovação moral. As pessoas vão te apontar o dedo, né? Que é muito comum isso, né? Todo mundo gosta de apontar o dedo para o outro. Como se eles, como disse Jesus, né? Atire a primeira pedra quem não cometeu pecado. Então, as pessoas vão vir no meu nariz e vão dizer, você cobiçou a mulher do próximo. Normalmente quem faz isso são as pessoas da própria igreja, quando descobrem. Ou se chega no ouvido do pastor, no ouvido do padre, ele me chama num canto lá e me bota o dedo na cara, né? Se eu não levo muito a sério, quer dizer, se não, a força coercitiva da norma, olha só como isso é subjetivo, né? Às vezes, por exemplo, o não matar, que está lá no quinto mandamento, não matarás. Eu tenho honrar pai e mãe, né? Acho que honrar pai e mãe é o 4, se não me engano. Às vezes eu cumpro mais honrar meu pai e minha mãe do que deixar de cobiçar a mulher do próximo. Eu não vou matar alguém. Se eu matar alguém, Deus me livre, eu vou ficar
Entende? Então a pessoa tem autonomia. Essa autonomia significa que ela decide se ela cumpre ou não cumpre determinada norma religiosa, e se ela não cumpre, ela não vai receber depois uma sanção. Por isso que as normas religiosas elas não têm atributividade ou não são atributivas. Atributiva aqui no sentido de atribuir uma pena. A pena que nós temos, por exemplo, se eu sou católico e eu tenho que cumprir uma penitência, é uma pena. Mas quando eu falo na não atributividade aqui, é a pena de perda da liberdade, tá? Perda da liberdade. Eu não vou ser preso. Ou então eu não vou ser chicoteado em praça pública porque eu não honrei pai e mãe, porque eu cobicei a mulher do próximo, porque eu pequei. Tá? A penitência aqui é... Penitência, na verdade, ele tem a ver com remorso, né? Então eu me penitencio, eu me arrependo por isso, né? Mas se transformou depois num sinônimo de pena. Pena ou uma imposição, né, para alguém que cometeu um ato errado. Outra característica das normas religiosas é a unilateralidade. Significa que as normas são feitas apenas para aqueles que seguem a religião. No caso do direito, só para vocês verem a diferença, o direito ele é bilateral. Por que ele é bilateral? Ele vale tanto para quem fez a norma, como para quem a norma é destinada. Então, quem fez a norma? Quem faz a norma? É o Congresso Nacional, é a Assembleia Legislativa dos Estados, é a Câmara Municipal. Então, quem faz a norma é o Poder Legislativo. A norma vale tanto para os cidadãos quanto para os legisladores, por isso ela é bilateral. Mas, no caso da religião, quem fez a norma? Em tese, né? Deus. Deus tem que cumprir a norma que ele criou? Não. A fonte de criação da norma. Deus é a fonte. Ele não precisa cumprir a norma. Quem tem que cumprir a norma é o homem. São os homens. Quem é a fonte da lei? No caso do direito, é o poder legislativo. O poder legislativo vai se eximir de cumprir a norma? Não. Porque quem está dentro do poder legislativo são cidadãos que foram eleitos. Eles também têm que cumprir a norma. Eles têm algumas prerrogativas, né? Como, por exemplo, da liberdade de expressão. Eles são imunes, né? Nas suas opiniões, por exemplo. Gente, então, unilateralidade significa que a norma religiosa é unilateral, apenas para aqueles que seguem a religião. Não serve para todos os brasileiros, né? Então, se é católico, só serve para o católico. Perdão, gente. Não serve para aquele que fez a norma, tá? Só serve para aquele que tem que cumprir a norma. E a não atributividade, ela não vai tirar a nossa liberdade, você não vai ter uma pena, ela é uma penitência, né? Então você vai lá e cumpre uma penitência, mas você não vai perder a sua liberdade. As normas de trato social. Normas de trato social são aquelas do dia a dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por gentileza, por favor. Aquelas normas que as pessoas estão perdendo, estão esquecendo, né? E que os pais também não estão ensinando para os filhos. Alguns pais não ensinam para os filhos. Mas essas normas de trato social, elas têm uma força, né? No sentido de que se você não cumprir, você vai responder por uma pena, vai ter uma sanção. Não. Então, quais seriam as características das normas de trato social? O contexto, contextualidade. Elas dependem muito do local, né, onde você vive, né? Então, essas normas de trato social, em tese, elas existem, né, do norte ao sul. Mas agora existem normas também que não são praticadas aqui no Brasil, mas que são normas de trato social em outros países, em outros lugares do mundo. Exemplo clássico, né, é o próprio povo muçulmano. O muçulmano, ele gosta muito de receber,
né? Ele gosta muito de ser anfitrião. E lá, dependendo do país que você for, né, quando você é convidado para comer, para uma janta, você tem que, ao final da refeição, você tem que arrotar. Para nós, isso é falta de educação, né? Mas para eles, isso é um gesto de agradecimento, significa que a comida estava boa. Se você não arrotar no final da refeição, isso para eles é uma ofensa. Significa que você não gostou da comida. Para vocês verem as diferenças, né, sociais. Os esquimós, lá no Polo Norte, se chega um estranho, esse estranho não pode passar a noite sozinho. Aí eles oferecem, o cara oferece a esposa dele para dormir com o visitante. Eu não sei dizer se a recusa, né, eu não quero não, se isso é uma ofensa, não sei dizer, mas eles oferecem. Né? O homem esquimó, ele oferece a esposa para dormir, para aquecer, no caso. Óbvio, né, que é para outras coisas eu não sei dizer, mas em tese é para dormir. Agora, o que eles fazem dentro do iglu, aí eu não sei dizer. Então, aí tem a questão do contexto, depende muito do contexto onde essas normas sociais, elas existem. Elas não provocam coerção, então não existe uma força psíquica que me obrigue, né? Eu tenho que dizer bom dia, eu tenho que dizer boa tarde, eu tenho que dizer boa noite. O que faz a gente cumprimentar os outros é a educação, né? Se você recebeu uma educação X, você se sente até mal quando você deixa de cumprimentar, né? Você entra numa sala, entra numa reunião, encontra uma pessoa ou um grupo de pessoas e você não diz nada, eu pelo menos, eu me sinto mal se eu não cumprimento. Né? E também acho estranho quando as pessoas não cumprimentam, porque isso é o básico do básico da civilidade, né? Não há uma força psíquica aí. O que existe é um mero costume, que alguns seguem e outros deixam de seguir. A autonomia, quem criou as normas sociais de trato social? A sociedade. Então ela criou para ela mesma, né? No caso é unilateral, né? Unilateralidade, e a autonomia significa que eu decido se eu vou ou não vou cumprir a norma de trato social. Eu decido se eu encontrar alguém no elevador, se eu digo bom dia ou não. Unilateralidade, a sociedade cria então a norma jurídica, a norma de trato social, mas ela criou para ela mesma, né? Não tem uma fonte principal de onde emanou, não foi Deus, né? Não teve aí um rei, um príncipe, um presidente que criou, olha aqui, essas são as normas de trato social. Ela simplesmente eclodiu na sociedade para a própria sociedade. Então a sociedade é a própria fonte e a própria cumpridora das normas de trato social. Não tem uma fonte de onde emanou, especificamente feita, né? De onde foram criadas especificamente as normas. Elas surgiram com o decorrer do tempo e a evolução da própria sociedade. Não houve uma autoridade que criou essa norma e impôs para os demais. Deus criou a norma religiosa e impôs para os homens. Então são os homens que têm que seguir a norma. O direito. Quem criou o direito? O poder legislativo. O poder legislativo criou a norma para os outros e para si mesmo. Por isso que as normas jurídicas são bilaterais. Tanto o costume, a moral, que a gente vai ver, e as normas de trato social, elas não partiram de uma fonte, uma autoridade. Elas simplesmente surgiram espontaneamente na sociedade. As normas de trato social não são atributivas, ou seja, elas não precisam seguir aí não existe coerção, existe autonomia e não possuem uma pena, não possuem uma sanção. Ninguém vai ser preso, né, por ser mal educado. Ninguém vai receber uma multa
por ser mal educado. No máximo, a pessoa vai ser chamada de mal educada. As normas morais, as características. A moral também, depende do contexto, né? Possui uma contextualidade. Existe uma moral, é importante a gente guardar isso, existe uma moral social e uma moral particular ou individual. Por exemplo, se a pessoa mora sozinha e ela gosta de, deixa eu ver, ela anda pelada em casa. Pronto, ela mora sozinha e anda pelada em casa. Isso é imoral? Existe a moral social, aquela regra que você tem que cumprir em sociedade, e existe a moral individual. Essa pessoa que fica pelada em casa, fica lá assistindo filme pornô, ela está ferindo a moral social? Ela está na casa dela, pelado ou pelada, assistindo um filme pornográfico, vídeo, sei lá. Tá lá. Tá ferindo a moral de alguém? Não. Muito menos a dela, né? Porque para ela, aquilo ali é uma diversão. Agora, sair pelado na rua, sair nua na rua, aí você já comete um crime. Além de você ferir a moral, você também comete um crime, né? A moral tem seu contexto, cada sociedade possui seu contexto moral, ou seja, uma mulher brasileira não pode, por exemplo, pôr um biquíni lá numa praia no Oriente Médio, né? Ela tem que pôr uma roupa, tem que pôr o véu e ainda colocar uma roupa por cima. Então, a questão do contexto. O que é moral para nós, para eles é imoral, por exemplo. Incoercibilidade. A norma moral, ela não tem uma força coercitiva no sentido de que se eu descumprir uma norma moral, né, eu vou ficar com aquilo martelando na minha cabeça, por que que eu fiz isso? E tal, e tal, e tal. Posso até me arrepender, mas eu não fico ali me punindo por isso. Ou então, se eu firo uma norma moral, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. Roubar é errado, a gente sabe que é um crime. Furtar, melhor. Furtar é errado, eu sei que é um crime e é moralmente condenável. Meu vizinho esquece em cima do carro, do capô do carro dele, uma caixinha de som da JBL. Esqueceu ali. Ele estava com compras e esqueceu. E eu tô querendo muito uma caixinha da JBL. Aí não tem ninguém olhando, eu pego aquela caixinha, guardo na minha mochila, subo no meu apartamento. E como eu estava em cima do capô, eu começo a pensar assim, ele não vai nem saber onde é que ele esqueceu. Ele estava cheio de compras, às vezes eu estava com pressa, deixou a caixinha ali para depois pegar. Quem sabe nem vai lembrar que deixou a caixinha ali. Depois ele vai perguntar onde é que eu deixei a caixinha de som e não vai nem se lembrar. Isso aqui é o quê? 400, 300 reais, uma caixinha pequena. Aí ele compra outra. Furtei a caixinha. Eu cometi um crime e um ato moralmente condenável. Por que eu peguei essa caixinha? Eu não sofri coerção. Eu simplesmente vi uma oportunidade de pegar algo que estava no meu entendimento de uma pessoa, obviamente, aí, imoral, né? No meu entendimento, um bem que foi ali abandonado. Em tese ele abandonou isso aqui. Vou pegar para mim. Nem pensei duas vezes. Sofri coerção? Não. É imoral? É. É criminoso? É. Vou no mercado, a moça me dá 10 reais de troco a mais no caixa. E eu vejo, conto e vejo que ela errou. Vai dar problema para ela depois. Eu penso assim, puxa, 10 reais, isso aqui, hoje, com essa crise, não vou falar para ela não, vou embora. E vou embora. Sofri coerção? Não. A norma moral, ela não provoca uma coerção em nós. Em regra, né? Ela não provoca uma coerção em nós. A gente sabe que aquilo é errado, que aquilo é imoral,
Antes de ser um crime, a gente lembra que aquilo é imoral, mas não sofre a coerção dessa norma. Porque a moral, ela é muito particular. A coercibilidade aqui, ela é muito relativa, porque o senso moral de cada um de nós, ele varia. O que é moral para um, pode ser imoral para outro. Ou o que é moral para um, pode não ser tão moral assim para o outro. Exemplo, troca de casais. Casal que faz swing. Para aquele casal, para eles é a coisa mais natural do mundo, né? Vão num clube de swing, fazem troca de casais. Para eles, estão descumprindo uma norma religiosa? Estão. Estão descumprindo uma norma social? Estão. Mas eles estão aonde? Num lugar onde isso é permitido, onde isso é permissivo, né? Então não há coerção agindo sobre esses casais. Eles vão ser presos por isso? Não. É a livre manifestação da vontade deles. Se eles fossem no motel, dois casais fossem no motel. O motel é um lugar onde eles vão fazer algo, um objetivo específico, né? Que é a troca de casais. Está havendo coerção? Não. Foram de livre e espontânea vontade para o motel. Não há coerção, porque a moral é relativa. Por isso que não há coerção. A moral é relativa. Autonomia. A moral, assim como as normas de trato social, a autonomia também, a norma moral também não vem de uma fonte originária, uma autoridade que criou as normas morais. Elas surgiram no contexto social. Simplesmente assim surgiram a partir do costume e não de uma autoridade específica. Elas são unilaterais. Quem criou a norma moral? A sociedade. Mas quem da sociedade? Todo mundo, né? Ou costume. Então não tem alguém que cobra de nós, né? Por isso que ela é autônoma. Não tem ninguém cobrando de nós. Nós cumprimos unilateralmente, se nós quisermos. A moral, ela está aí espalhada, mas você cumpre se você quiser, óbvio. Você vai receber, não vai receber uma pena, uma sanção, por isso não é atributiva. Você não vai receber uma pena, uma sanção, porque você fez troca de casal, você e sua esposa fizeram troca de casais, mas a sociedade gosta de apontar o dedo. O que ela vai fazer? Ela vai te julgar. A sociedade te julga, né? Ela torce o nariz, vão apontar o dedo para vocês, se descobrirem, né? Vão apontar o dedo, vão falar mal. Se você faz parte de uma religião, uma igreja, e isso vem à tona na igreja, de repente o pastor vai dizer, olha, melhor você não vir mais aqui, vocês não virem mais aqui. Os membros da igreja começam a se afastar, a olhar torto. Então é um tipo de sanção, mas não envolve aí um crime, não tem aí uma pena, né, de prisão que vocês, ou uma pena que o casal vai ter que cumprir, ou porque anda pelado em casa vai ter que cumprir uma pena. Se você comete um ato imoral na sociedade que é crime, aí sim, aí nós estamos falando de uma norma moral amparada pelo direito, que é o próximo slide que a gente vai ver. Então, a norma moral depende do contexto. Brasil em relação a outros países, por exemplo, que é moral para nós e moral para um islâmico, por exemplo. Não há coerção, porque a moral é relativa, depende de pessoa para pessoa. O que pode ser o fim do mundo para uma pessoa extremamente religiosa, né? Nossa, fez sexo antes do casamento, você vai para o inferno, não sei o quê. Peraí, isso aí você que está dizendo, né? De repente lá para o cara ou para a guria, isso daí é a coisa mais natural do mundo, então problema deles. Não tem coerção, porque é relativa. Autônoma, a norma moral é autônoma, a pessoa decide se cumpre ou não cumpre. Para ela, pode ser que de repente aquilo que a sociedade condena, para ela não estou nem aí, né? Ela é unilateral, porque ela não tem uma fonte originária, né? Não tem aí uma fonte, uma autoridade, melhor, uma autoridade que criou
as normas morais e que exige o cumprimento dessas normas morais. Diferente do direito, das normas jurídicas, há uma fonte, que é o Poder Legislativo, que cria as normas jurídicas, que devem ser cumpridas por todos, inclusive pelos próprios componentes do Poder Legislativo. A gente vai ver depois. E não atributiva, porque não tem pena, não tem sanção. Existe uma sanção, que é uma sanção, a meramente sanção moral, que é o repúdio, né? Repúdio. Vocês fazem troca de casais. Nossa, que pouca vergonha. Tá, é a tua opinião. Cuida da tua vida, cuida do teu nariz, que da minha vida, da minha esposa, cuido eu. Moral é relativa, né? Eu cumpro se eu quiser. Se eu não cumpro, tudo bem. Vocês podem me chamar de, sei lá do que, de corno. Pode chamar minha mulher de prostituta. Chame do que vocês quiserem. Esse é o problema de vocês. Bom, já vimos as normas morais, vimos as normas de trato, primeiro, né, as normas religiosas, normas de trato social, normas morais e, para fechar, as normas jurídicas. O contexto, contextualidade. A norma jurídica também depende do contexto, ou seja, significa que a norma jurídica varia, então ela não é universal, a norma jurídica não é universal. Então, a norma jurídica que emana lá do Congresso Nacional, as normas que emanam do Congresso Nacional, são federais. Então, elas valem para todo o território nacional. Mas não valem para a Argentina, não valem para o Paraguai, não valem para a Bolívia, não valem para os Estados Unidos, para o Canadá, porque é outro. Aí entra a questão da soberania, entra a questão do contexto. Então, vale apenas para o território nacional. E dentro do território nacional, as normas, elas também têm um contexto. Nós temos o contexto federal, ou pode ser até nacional, normas que partem do parlamento, lá do Legislativo Federal, Congresso Nacional. Todas as normas que nascem no Congresso Nacional, o contexto delas é nacional ou federal, para todas as unidades federativas. As normas do Estado de São Paulo é o contexto do território do Estado de São Paulo. As normas que nascem na Câmara Municipal de Palmas valem apenas no contexto do município de Palmas, não da cidade de Palmas apenas, né? Mas do município de Palmas, que é a circunscrição, né? A circunscrição do município de Palmas. Uma norma que nasce na Câmara Municipal de Belém vale apenas para a circunscrição do município de Belém. Então, o contexto aqui pode ser federal ou nacional, estadual, municipal, sim, e tem o distrital, né? Quando a norma parte da Câmara Distrital, ou seja, a Câmara do Distrito Federal. A norma que parte da Câmara Distrital vale para toda a circunscrição do Distrito Federal. Então, pode ser contexto federal, contexto distrital, contexto estadual ou regional. Alguns falam contexto estadual ou regional. E o contexto municipal ou local. A diferença entre o estado e o município é que o estado é regional e o município é local. A norma jurídica, ela produz coerção, porque eu sei que se eu não fizer aquilo que a norma prescreve, eu vou receber uma pena, eu vou receber uma sanção, eu vou ser responsabilizado por aquilo. Então eu sigo a norma, então eu não mato, eu não roubo, eu não furto, né? Pelo menos eu procuro não matar, procuramos não matar, procuramos não roubar, procuramos não furtar, procuramos não enganar, né? No caso aí de um estelionato, é porque eu sofro uma coerção psíquica. Tem a ver com a moral, óbvio, né? Papai, mamãe me ensinou que eu não devo fazer coisa errada, a gente já aprende isso desde criança. Quando a gente chega na vida adulta, a gente sabe que algumas coisas não são apenas morais, mas elas também são legais ou ilegais. Então, a norma exerce uma força psíquica chamada coerção, essa coercibilidade, essa força coercitiva
que me impede de descumprir a norma, ou de deixar de cumprir a norma, ou ferir a norma. Coerção é sempre psíquica. Outra característica da norma jurídica, ela é heterônoma ou tem heteronomia. Significa que ela é para todos, indistintamente. Enquanto que eu tenho uma autonomia para cumprir a norma jurídica, na norma jurídica, como ela vale para todos, ela tem uma força. Então, se ela vale para todos, ela não pode ser desrespeitada. Ela vale para todo mundo. Então, eu não tenho a autonomia, a liberdade de escolha, mas a norma jurídica, você não tem autonomia. Ou você cumpre, ou você cumpre. Se você não cumprir, você vai responder por isso. Então ela é heterônoma porque ela vale para todo, ela tem uma força de validação, no caso, né? Uma força, um alcance que é para todas as pessoas e as pessoas não têm autonomia de escolha. Na heteronomia não existe a liberdade de escolha. Eu estou sujeito aí no caso, obrigado a vontade da norma, né? Não existe uma ausência de autonomia. Eu não posso escolher se eu vou ou não vou cumprir a norma. Óbvio que na prática isso acontece. Se eu mato uma pessoa, eu pratiquei uma autonomia. Eu quis matar e pronto. Tá, mas agora você vai responder por isso, porque você não podia. Então, gente, heteronomia significa que nós estamos sujeitos a essa força da norma que um outro vai aplicar sobre mim, essa força da norma. Existe a coerção, que não é suficiente, eu vou lá e mato. Existe a coação, que vem o Estado e me prende, e ao mesmo tempo vem um mandamento heterônomo, que significa, você não poderia ter descumprido a norma. Você não pode descumprir a norma. Ou você cumpre, ou você não cumpre, porque a norma, ela exige o seu cumprimento. Ela exige que você a cumpra. Você não tem escolha de cumprir ou não cumprir a norma. Você não pode dizer se a norma é moral ou imoral. A norma é jurídica. Ela vale para todo mundo. Não, você não tem aí essa liberdade de escolha que é a autonomia. Na heteronomia, você está sujeito ao cumprimento da norma. Tá? Então, a heteronomia significa que há toda uma sociedade subjugada, submissa, né? A palavra correta é essa. Há uma submissão de todos em relação à norma. E você não tem o direito de escolher se cumpre ou não cumpre a norma. Porque se cada um escolher, eu vou decidir se eu mato ou não mato. Eu vou decidir se eu roubo ou não roubo. Eu vou decidir se eu voto ou não voto e ficar por isso mesmo, aí nós temos o quê? O caos, né? Aí nós temos a desordem, nós temos aí a anarquia. Nós estamos submissos, sujeitos. Alguns usam uma palavra até um pouco mais pesada, né? Nós somos escravos da norma. Nós não temos poder de fugir dela. Hétero aqui, que significa todos. Somos todos diferentes, mas iguais perante a norma. Todos somos diferentes enquanto pessoas, é um contexto diverso, mas iguais perante a norma. Estamos submissos à regra que a norma nos impõe. Então temos que segui-la. Posso decidir não seguir a norma? Posso, mas você vai pagar um preço por isso. Se você tem autonomia, não tem autonomia. Mas eu vou executar minha autonomia aqui, vou utilizar do meu direito subjetivo. Beleza, você não tem esse direito subjetivo. Aliás, você tem esse direito subjetivo, mas você não tem esse poder de transgredir a norma e não responder por isso. Você vai ter que responder perante a sociedade. Porque toda a sociedade, sentido amplo aqui, hétero, todos os demais, né, da sociedade estão sob a égide da norma, inclusive eu. Eu não tenho autonomia. Vou descumprir.
Beleza, então você vai pagar por isso. Esse hétero aqui significa todo mundo. Pode pôr até aí coletividade. Se todo mundo está submisso, todo mundo está submisso, e o submisso aí é obrigado, não existe autonomia, porque autonomia pressupõe arbítrio. O que é arbítrio? Livre escolha. Ah, mas eu posso escolher matar ou não? Posso, mas eu vou responder por isso. Enquanto que lá, como eu expliquei, né? Na religião não tem isso, na norma de trato social não tem isso, na norma moral não tem isso. Se eu quiser ser chamado de, sei lá, de corno, porque faço troca de casal, problema meu, não tô nem aí, né? Esse é o problema de quem fala. Agora, se eu mato uma pessoa, aí já não é problema meu, aí é um problema da sociedade. A sociedade vai querer, a coletividade exige que eu cumpra a norma. Porque quando eu mato uma pessoa, eu estou matando, na verdade, aí, ferindo, né, um bem social chamado vida. Então, não existe, no caso da lei, né, não existe autonomia. Eu tenho que seguir a norma porque todos estão obrigados, estão sujeitos a essa norma, né? A heteronomia é a falta de autonomia. Se eu não tenho autonomia, significa que estou submisso, estou sujeito, eu e toda a sociedade, né? Ela é bilateral. Por que ela é bilateral? Porque tem uma fonte criadora e ela vale tanto para quem se destina, que são os cidadãos, a lei vale para os cidadãos, como também para aquele que cria, o presidente do Congresso, os deputados, os senadores, o presidente da Câmara, para todos, né? Então ela é bilateral, tanto para quem ela se destina, como para a fonte de onde ela provém, aqueles que a criaram, bilateral. E são atributivas porque tem uma sanção ou uma pena. A sanção aí, eu não fui votar. Qual é a minha sanção? Vou pagar uma multa. Enquanto todo mundo teve que votar, tem que votar, né? A norma é heterônoma, é coletiva, todo mundo está subjugado, né? Todo mundo está submisso à norma, no dia da eleição tem que votar. Eu fiquei vendo La Casa de Papel. Estou usando do meu direito subjetivo. Beleza, usou do seu direito subjetivo, agora você vai responder por ele. Você tem que ter responsabilidade, meu filho. Então, beleza, não foi votar, vai pagar a multa, sanção. Saí e matei alguém. Enquanto está todo mundo vivendo sua vida, tentando viver sua vida de uma forma pacífica, harmoniosa, eu, bonitão, saí e matei uma pessoa. Por que matou? Porque eu quis. Usei da minha autonomia. Não tem autonomia, você tem uma heteronomia. Você está subjugado, junto com todos os seus pares, que são os outros seres humanos, com todas as outras pessoas, você está subjugado à lei, você tem que seguir a lei. Ah, mas eu usei do meu direito subjetivo. Sim, agora você vai responder pelo seu direito subjetivo mal utilizado. Vai ser processado, se condenado, vai em cana, vai ganhar uma pena por isso.